Trilhas da Democracia de hoje debate o golpe de 64 e a ditadura no estado de Pernambuco. Os nossos convidados são dois historiadores, a professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Marcília Gama, e o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Tiago Nunes Soares. Marcília, Tiago, sejam muito bem-vindos ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo aqui nessa arena de debates em defesa da democracia e dos direitos humanos. Marcília, vocês organizaram em 3 volumes o livro intitulado Pernambuco na Mira do Golpe. O primeiro volume, Educação, Arte, Cultura e Religião. O segundo volume, Direitos Humanos, Acervos, Política e Sociedade. E o terceiro volume, Mundos do Trabalho e dos Trabalhadores. Quais foram as particularidades encontradas por vocês, né, por todos os pesquisadores, professores que fizeram parte da elaboração desse trabalho? Quais foram as peculiaridades encontradas, quais foram as particularidades encontradas sobre o golpe e a ditadura inaugurada em 1964 no estado de Pernambuco? Em primeiro lugar, ele reflete, né, a dimensão do que foi o golpe de 64, que se estrutura, se articula, interessante colocar isso, nos bastidores do que pensava-se do regime democrático. Então, a gente vê eu acho que um dos pontos mais importantes dos artigos, dos trabalhos que estão ali compilados, é exatamente ver essa dimensão e essa dubialidade, essas contradições presentes no instituído, né, em algumas instituições e em pessoas de renome, isso em cada segmento, como também a gente percebe o que a gente diz, a penetração, o nível de penetração do que foi o regime civil-militar. E aí, todas as esferas nesse livro foram contempladas. E aí a gente percebe assim, aí esse movimento, né, de transformação para o autoritarismo. Ele se dá em diversos níveis, diversos segmentos, e de uma forma muito, vamos dizer assim, muito cuidadosa, né? E o que mostra que não foi um golpe pensado de uma hora para outra. Ele já vem se organizando, né? Num período, pelo menos, de uns 4, 5 anos antes da efetivação dele. Então, esse é o primeiro dado. O segundo dado é que as fontes, o acesso às fontes desses pesquisadores trouxe algo inédito, diferenciado. Por quê? Porque, por exemplo, o primeiro artigo, né, de Evson Malaquias vai trazer a documentação da própria Universidade Federal. Os conflitos que se colocam, né, entre a discussão conservadora e, da certa forma, pensada numa perspectiva mais progressista, que é considerada esquerdista. Então, isso é um traço em vários momentos do trabalho que se estabelece. Quando a gente pensou em organizar a coletânea e convidar as pessoas, né, tal, diferentes pesquisadores, alunos dos quais eu participei de bancas, amigos de curso de Tiago, nosso, a gente sabia da riqueza de elementos novos, inovadores, que a gente ia receber. O ineditismo das fontes, a novidade dos temas e dos objetos de pesquisa e a amplitude que mostra essa produção intelectual no nível de infiltramento do tecido social promovido pelo regime autoritário. E por pessoas que, naturalmente, deveria estar, né, já vinha no curso e que fazia parte da sociedade sem um traço tão, vamos dizer assim, conservador, que a gente pensava que não teria, né? Então, esse foi uma surpresa interessante.
E aí vem as múltiplas formas de controle. O estado de exceção que se implantou no Brasil, ele é reflexo, tá, de práticas diferenciadas de controle. E, nesse sentido, né, a gente vai ver esse trabalho, os trabalhos de diferentes temas apresentando isso. Tiago, Marcília falou daquele período que antecedeu o golpe, antecedeu o 31 de março, 1º de abril de 1964, dizendo que o golpe foi preparado de maneira meticulosa. E aí eu me recordo de um clássico sobre a preparação do golpe, que é o livro do René Armand Dreyfus, de 1964, A Conquista do Estado, que talvez tenha sido o primeiro a desmembrar esse complexo formado pelo IPES, IBAD e IESG, que representou, nas palavras dele, sob influência gramsciana, o intelectual orgânico coletivo que fez essa preparação meticulosa do golpe de 64. Nas pesquisas que vocês realizaram, né, nos artigos que fazem parte do livro, como é que isso se apresenta no estado de Pernambuco? Olá, Marco, né, Marcília, a todos, né, uma satisfação estar aqui, é uma honra. E esse é um tema muito interessante, Marco, porque os artigos, os capítulos dos livros, né, eles vão apresentar essa complexidade. Então, o trabalho do René, né, o René Dreyfus, ele vai abrir uma série de caminhos para mostrar que a natureza da ditadura foi militar, mas que teve a participação incisiva, e muito emblemática de civis. Então, esses trabalhos eles vão destacar aqui esse clima, né, de anticomunismo, de como a sociedade civil, né, amparada em uma mentalidade de informações, né, e isso a gente percebe em trabalhos como o de Marcília Gama, do Erinaldo, no meu caso também, destacando os impactos na universidade, que esse golpe ele não se estabeleceu apenas pela força física, né, algo que isso foi algo marcante, mas por que é que a população apoiou esse regime? Né, então, os trabalhos eles vão destacando as particularidades, né? Isso dentro do campo da educação, como, por exemplo, na época, então, Universidade do Recife, que é a atual UFPE, ela foi extremamente vigiada, né, e combatida diante desse cenário, né, porque era um espaço de militância, né, de intelectualidade. Então, a gente vai perceber isso também aqui de forma mais específica e aprofundada. Trabalhos destacando sobre o golpe, a participação do Dom Helder Câmara, né, são vários elementos, né, como é que esses trabalhadores e trabalhadoras também foram alvo, né, de perseguição. Então, é a máquina estatal que busca exercer esse controle sob diferentes formas, né? E aí, nesse momento, né, essa coletânea era marcada pelo ineditismo de temas, né? Não só em Pernambuco, mas em outros estados. Tem trabalhos muito interessantes, como o do Giovanni Cabral, que vão destacar a literatura de cordel, né, para a gente pensar esse cotidiano, nessa mentalidade também, documentos secretos, sigilosos, e trabalhos que são frutos de dissertações de mestrado, doutorado, professores que também estão na pós-graduação, né, em História, em Educação, que vão abarcar essa amplitude de abordagens e fontes, como jornais, entrevistas, documentos policiais, imagens, literatura do cordel, a própria literatura. Marcília... E eu acho que assim, o objetivo de a gente ver esse movimento é pensar o seguinte: eu penso a República, tá, como uma república que já nasce num cenário golpista. Tá? Há um traço que é fundamental para a gente compreender todo esse movimento de golpe, não só de 64, mas o de 37 e também o de 2016, que é essa tradição golpista da República. A República surge, né, com um golpe militar dado em 1889. Então, é como se estivesse na tradição da sociedade brasileira pensar
que essa condução democrática é algo que não é muito... Precisa ser vigiado, não é muito permissivo, tá entendendo? E, nesse sentido, as Forças Armadas, elas têm esse papel de ser o elemento disciplinador. É como se, para as Forças Armadas, a sociedade civil ela não tivesse condição de se autoconduzir, de se autogerir numa linha democrática. Em um dado momento, é necessária essa intervenção. Então, dito isto, eu gostaria de dizer que o DOPS, o Departamento de Ordem Político-Social, quando ele foi criado em 1935, que é a Polícia Política de Pernambuco, quando ela foi criada em 23 de dezembro de 1935, pela Lei nº 71, o DOPS era uma delegacia, foi na era Vargas, e surgiu logo após os levantes, né? Quer dizer, aquele movimento de 1935 que ocorreu no Recife, Rio de Janeiro e Natal. E aí, veja, esse foi um dos fatores para a criação de um órgão da envergadura do DOPS. Exatamente em 23 de dezembro, no momento em que as pessoas estavam envolvidas com as festividades de Natal. Então, o organismo do envergadura de estrutura policial, como o DOPS, né, de vigilância, censura e repressão, é criado quase que numa opacidade. E aí ele tem uma história de longa duração. Ele é criado em 1935, mas ele só é extinto em 1990, que significa ser 5 anos após o fim da chamada ditadura militar. E aí a gente vê, mesmo extinto, o órgão ele cria mecanismo de novo gerenciamento, deixa de ser tido como DOPS, Departamento de Ordem Política Social, e passa a atuar dentro da Secretaria de Segurança Pública como centro de informação, ou seja, o serviço de inteligência, que é uma instância permanente do Estado burguês para que monitore essa sociedade. Então, é interessante perceber que, como delegacia, essa estrutura administrativa, ela vai até início de 61, mas em 1961 ela passa a alçada de departamento. Veja que é uma preparação de um órgão para que ele atue de forma muito mais contundente no social. Quando ela passa a alçada de departamento, ele amplia sua base de fiscalização, vigilância permanente da sociedade. Tiago, uma das imagens que mais me marcou, na verdade, marcou toda uma geração crítica em relação ao que representou, o que foi o golpe de 64 e a ditadura, é a imagem de Gregório Bezerra, idoso, sendo arrastado, e sentado, praticamente sem energias, no asfalto, no quartel. Alguns dos artigos trata das investigações que foram feitas, foram descobertos documentos que comprovam o monitoramento feito, por exemplo, em relação ao Partido Comunista Brasileiro, o que se descobriu em termos documentais sobre a vigilância exercida sobre o Partido Comunista Brasileiro, que tinha um dos principais centros de atuação, articulação, exatamente o Estado de Pernambuco. Então, Marco, a gente tem um capítulo específico que foi escrito pelo historiador, né, Tasso Brito, sobre o golpe de 64, e ele vai destacar os impactos aqui em Pernambuco, aprofundando esse caso aqui do Gregório Bezerra. Né? Então, é um fato emblemático que está aqui na nossa história e na nossa memória. Né? É uma violência física, né, mas também simbólica, para mostrar à sociedade que aqueles que eram considerados perigosos, perniciosos, subversivos, comunistas, alguns desses militantes eles eram vinculados a partidos e organizações comunistas, mas outros não.
Então, é um Estado autoritário que ele se estabelece pelo discurso da ordem e do caos, né? Então, ele anuncia uma ameaça e a combate, e ele se mantém a partir disso também. Especificamente sobre o Partido Comunista, né? Ele está presente ao longo de alguns capítulos, né? Não é um capítulo específico. Mas, por exemplo, eu destaco isso quando eu analiso os impactos da ditadura na UFPE. Então, a presença desses partidos, né, no movimento estudantil, né, em professores e funcionários que são ligados a esse tipo de organização, e outros sujeitos que são combatidos, vigiados, reprimidos. Em termos também, Marco e Tiago, em termos de vigilância, a gente tem que entender que no acervo DOPS, fruto, inclusive, do projeto de pesquisa que foi realizado nos idos de 98 a 2005, com financiamento pela FACEP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, a gente levantou um projeto chamado DOPS Imagens Censuradas. E nesse projeto, tivemos a oportunidade de fazer a catalogação do acervo específico e imagético referente aos grandes temas. E nesse levantamento, a gente pode perceber, por exemplo, que o maior conjunto documental produzido, apreendido pela polícia, e foi sobre o Partido Comunista. Então, tem pastas fantásticas que mostram esse monitoramento da polícia de forma permanente, os chamados prontuários funcionais. Então, são pastas que contêm fotografias, lista de integrantes desse movimento por cada segmento social, desde os diretórios acadêmicos nas universidades até partidos políticos, sindicatos, organizações religiosas, dissidências dos partidos. Então, há um acompanhamento dessa questão do comunismo de primeira. Inclusive, em 1975, é publicado aqui por João Roma e por Arnaldo da Costa Lima, que foram depois delegados do DOPS, foi publicado um livro, que é um relatório, que fala sobre a penetração comunista. Então, o comunismo era visto como uma das principais peças, entre aspas, né, a ser visto e acompanhado, porque esse discurso que Tiago comentou sobre o controle, a ordem, né, e o caos, disseminar esse caos, a base desse discurso era justamente atingir o Partido Comunista e as lideranças. Nem sempre essas pessoas eram comunistas, né, professas, mas o fato delas atuarem que de forma contrária, ou terem um discurso que ia ao contrário da ordem estabelecida, isso desde a era Vargas até posterior, os anos de 64 e 85, era tido como o grande estigma que precisava ser extirpado da sociedade. Então, era um discurso ideológico associado. Olha, para você ter ideia, tinha um segmento no Rio de Janeiro chamado Lei Polícia, antes, inclusive, da instalação do golpe de 64, e essa Lei Polícia, elas era um destacamento da polícia, né, política do Rio de Janeiro, que eles tinham por função elaborar cartazes que levassem esse medo, né, essa construção do medo contra o comunismo, contra as ideias consideradas perigosas, né, como bem colocou o Tiago, e esses cartazes foram encomendados aqui pelo secretário de Segurança Pública, mas por outros estados também. E por que os cartazes? Os cartazes eram feitos com pouca escrita, justamente para atender o público de analfabetos ou sem alfabetização do campo, no momento em que as ligas camponesas tiveram um avanço enorme, que também é uma das causas que vão impulsionar o pré-golpe. Eu diria, inclusive, que a questão agrária no Brasil foi um dos elementos que justificou o golpe de 64. Por quê? Porque
Em 43, Vargas cria a consolidação das leis trabalhistas, que vai regulamentar as relações sociais entre patrões e empregados urbanos. Mas o campo, que vivia sob a égide de uma mentalidade escravocrata, semi-escravil, o campo vivia nessa ebulição. E quando vão para lá os militantes, o pessoal da igreja, no sentido de conscientização pró-Partido Comunista, a liderança como Gregório Bezerra, né? Que foi uma das causas dele também ser arrastado por Viló, que foi o ódio que se tinha por ele ter sido dissidente do Exército. Ninguém, na época, tolerava isso, era como se fosse a pior das afrontas. E aí o que acontece? Essa militância que vai para o campo e começa a disseminar um outro nível de conscientização dessa população trabalhadora, ela vai ser vista como algo realmente preocupante pelas classes oligárquicas dominantes. E esses senhores de engenho vão se rebelar e eles vão, através de suas milícias, perseguir essas lideranças trabalhadoras do campo. Daí, esse volume sobre o campo ele é fantástico, porque as análises que traz e justificou, porque terminou vários autores que dissecam sobre o tema, eles convergiram. Parecia até que havia uma modelagem prévia, mas não foi. Convergiram no sentido de apontar a questão agrária como um dos focos que precisava ser atingido pelo o golpe de 64. E quando isso ocorre? Exatamente em 1963, quando o Estatuto do Trabalhador Rural ele é publicado, e aí as lideranças sindicais e religiosas que atuaram, elas começavam a levar a justiça do trabalho. Tiago, Marcília falava já sobre como o golpe de 64 também, principalmente, se abateu sobre a organização dos trabalhadores rurais nas ligas camponesas. E é impossível pensar nas ligas camponesas sem pensar na figura de Francisco Julião. Bom, a gente já falou aqui de Gregório Bezerra, agora de Francisco Julião, mas não podemos esquecer também da perseguição ao governador Miguel Arraes. Quais foram as principais lideranças que foram perseguidas, foram já, digamos, alvo dos primeiros atos institucionais? E quais as principais organizações, para além do Partido Comunista Brasileiro, das ligas camponesas, que também sofreram o ataque imediato dos golpistas de 64? Então, Marco, esse impacto do golpe e da ditadura como um todo, né, essa é uma das contribuições da coletânea, ele impactou literalmente em todos os segmentos sociais, em todas as esferas, né, seja religiosa, política, né, cultural também. Então, tem lideranças políticas, né, intelectuais, como é o caso do Paulo Freire, né, professor, então, da Universidade do Recife, que foi destituído do seu cargo de professor, né, precisou se exilar, e isso teve um impacto imenso, né, dentro de uma política educacional, de uma alfabetização que vai buscar emancipar, né, o povo, dar uma consciência de classe, né, Amaro Quintas, o Francisco Julião, como você destacou, o Miguel Arraes, lideranças estudantis, sindicatos rurais, urbanos também, e de todos os partidos, né, e organizações de esquerda. Que aí, nessa época, a gente vai perceber que, apesar de todo esse impacto repressivo, mesmo durante o auge da ditadura, essas organizações elas ainda vão continuar existindo e resistindo, né? Então, PCBR, Ação Popular, partidos comunistas, né, dentro das suas variações, PCdoB, PCB, MR8, PCR, né, isso permanece ainda ao longo da ditadura. Um dos enfoques também da coletânea é mostrar que mesmo durante o período, né, de redemocratização, isso ainda foi muito forte, né? Pessoas foram assassinadas, foram perseguidas.
Então, foi em todas as esferas sociais, né? E aí os trabalhos vão buscando também estabelecer outros nomes que não são tão conhecidos. Tiago, deslocando um pouco o foco da análise das lideranças para as estruturas de repressão, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação de continuidade entre as estruturas de repressão que foram criadas junto ao Estado Novo e até mesmo antes do Estado Novo. Marcília fez referência à criação do DOPS, da polícia política, do aparato de polícia política construído já como reação aos levantes que ocorreram em Recife, Natal e Rio de Janeiro, e que, na verdade, nunca desapareceram, foram recuperados, né? Passaram a atuar de novo, até mesmo durante o período democrático liberal, entre 1946 e 64, mas que depois de 64 atuam de maneira muito expressiva, né, durante todo o período ditatorial, mas que, na verdade, nunca foram completamente desestruturados. Né? Então, eu queria que você falasse sobre essa permanência, né, e quais são os riscos, já que essa estrutura nunca foi devidamente desarticulada, os riscos de que essa estrutura seja colocada de novo em ação na atual conjuntura que nós vivemos, que é uma conjuntura muito adversa ao Estado de Direito Democrático. Marco, uma das coisas que mais me inquietou, sabe, e que também me angustia enquanto pesquisador desse tema, é o quanto a gente ainda é vigiado, né? Então, essa estrutura de vigilância dessa polícia política, como Marcília bem destacou, né, os trabalhos dela são muito importantes, né, em nível local, nacional também. Como essa estrutura ela foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, essa é uma das marcas da ditadura militar. Então, os métodos, né, de vigilância, de atuação, de repressão, de tortura, foram se aperfeiçoando durante a ditadura militar. E após a ditadura, né, algumas instituições foram oficialmente extintas, mas na prática continuaram atuando. Né? É o caso do DOPS, e aí a gente vê o surgimento da ABINHA. Marcília, Tiago, o Trilhas da Democracia está chegando ao fim. Gostaria de agradecê-los a participação, sucesso na divulgação do livro, Pernambuco na mira do golpe. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá. Até lá. Marco, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você e com o público. E para a gente é uma honra e estamos à disposição para, sempre que você quiser, a gente continuar esse e outros diálogos. Muito obrigada. Muito obrigado, Marcos, a todos. Eu ressalto que essa coletânea está disponível gratuitamente, tá bem? Só colocar no Google o nome e vocês conseguem baixar. Estou aqui à disposição. Um forte abraço. Foi uma honra.